Olá, gente. Estamos aguardando aqui a boa noite para as pessoas que estão chegando. Hoje vamos estar conversando aqui com a nossa amiga Ítala, ela que é pré-candidata pelo PSB, professora Ítala. Estamos aguardando aqui a professora finalizar para a gente dar início nesse bate-papo. Segunda-feira, 29 de junho de 2020. Cristiane Oticica já está por aqui. Kátia Rangel. Paula. A turma boa que está chegando aqui. Souza. Nádia. Tânia. Danilo. Parece que a professora Ítala já sinalizou aqui. Ítala já... Daqui a pouco. Giro também já está na área. Vamos lá conectando aqui com a professora. Olá, professora, boa noite. Boa noite, Adailton. Boa noite, companheiro. Está conseguindo me Boa ouvir noite, bem? com certeza. Boa noite a Pronto, todas as pessoas que já estão entrando aí, nos acompanhando. muito bem. Já tem aqui uma turma aqui. Neilma, Antonieta, Mena, Giro, Jaci, Rosa. Boa noite, Giro. Pedro também já está por aqui. Já tem uma turma boa aqui já. Jeane Souza também está por aqui. Carla, Renato, Barreto Transportes também já chegou aqui. Já tem uma turma boa aqui já acompanhando. Rita, Barreto Transporte está ligado aqui. Celi, Nara também está por aqui. M. Adilton, Ed, Lidiane. Bom, a turma já está chegando aqui. Crisvane, Atelier Guimarães, Edmilson. Limavi, Lázaro já chegou aqui. Alcides Bulhões, nosso doutor. Nádia também está por aqui. Souza. boa Bom, noite, o pessoal está pessoal. chegando aí. E hoje nós temos aqui a satisfação de bater um papo com a professora Ítala, muito conhecida aqui na nossa cidade. E a gente vai começar, Ítala, já que o nosso tempo aqui é limitado, o Instagram ele dá um prazo aí de no máximo 1 hora, então nós temos um tempo limitado e eu sei que nós temos muita coisa para falar aqui hoje, principalmente da área que você milita aí, que é a educação. Então, para não perder mais tempo, vamos para se apresentar aí para os nossos queridos telespectadores. Quem é Ítala? De onde vem? Qual é a sua profissão? Por favor, se apresente, professora Ítala. Vamos lá, né? Boa noite a todos que nos acompanham, aos professores, colegas da rede municipal, rede estadual, a pais, a funcionários da educação da rede pública, aos amigos, né? Meu nome é Ítala. Eu sou professora da rede municipal e coordenadora pedagógica na rede estadual. Milito na educação desde os 16 anos, quando adentrei no movimento estudantil, né, como presidente do Grêmio, e também participei da UMES, a União Municipal dos Estudantes Secundaristas. De lá para cá, a gente caminhou dentro da educação, né, se firmando aí como na profissão do magistério, depois fazendo curso de pedagogia. E a educação sempre foi uma bandeira na nossa vida, uma bandeira não só na militância, né, para as melhorias, para nós profissionais, mas sobretudo para as condições de aprendizagem dos nossos estudantes. No movimento estudantil, nós levantamos em Valença um grande movimento pela vinda do atual CEP, que foi COESVA durante muitos anos, e muitos dos colegas que estão aqui acompanharam essa luta e essa militância nossa. Depois, na UNEB, também, junto com todos os colegas do curso de pedagogia, compramos aí, né, a briga pela vinda do campus 15, a luta pela vinda desse campus que está aí hoje, que tem 2 cursos. Além disso, na própria educação da rede municipal, quantas lutas nós já tivemos, né,
pela aprovação do primeiro plano de carreira do nosso município, aí, junto à PLB, que é o nosso sindicato, que nos representa, que tem um trabalho maravilhoso, digno, né, da gente aplaudir, porque realmente luta pelo professor, pelo servidor. Atualmente a gente teve aí a aprovação também do plano de cargos e salários dos funcionários da educação, uma bandeira da PLB. Eu sou filha, Adailton, e as pessoas que nos acompanham, de um atendente de enfermagem. Meu pai se chama Walter, trabalhou durante muito tempo ali no posto, no centro. Minha mãe se aposentou trabalhando na Santa Casa, na lavanderia. Então, minha família é de origem muito humilde, mas me orgulha muito porque me ensinaram todos os valores que eu tenho e que eu levei para a educação. Sou mãe de 2 filhos, casada, graças a Deus, uma família muito bonita que me ajuda e que acreditam que junto nós podemos contribuir para uma mudança na perspectiva política da nossa cidade, representando o nosso povo, representando os anseios do nosso povo e da nossa população. Muito bem. Quando você falou aqui do movimento estudantil, quem apareceu foi Danielzinho. Você deve saber quem é esse rapaz. Ele deve ter participado com você de algum desse movimento, né? Alguma dessas ocupações. Deve sim. Tem muitos colegas que participaram conosco. Talvez Daniel seja de um grupo mais novo, né? Sim. Mas, porque isso foi lá para 1993, 94. Talvez Daniel seja de um grupo. Minha filha, ali ele só não cresceu, mas não fique pensando que ele é novo assim, não, viu? Tá certo, tá certo. Daniel é uma grande liderança também. Sim. Exatamente. Agradecer aí a audiência das pessoas que estão chegando. Então, eu vi aqui o professor Ademário, ele que é diretor ali da escola do Jequiriçá, escola importante. Isso. A todos vocês que já estão aqui acompanhando, nós estamos conversando essa noite com a professora Ítala, ela que é pré-candidata a vereadora pelo PSB. Professora Ítala, o que levou você a aceitar esse desafio de colocar seu nome à disposição da sociedade valenciana para concorrer a uma vaga ali na Câmara de Vereadores? Muitas foram as razões. Primeiro, o que me move é mesmo o anseio enquanto cidadã, né, da gente ter uma renovação na Câmara. Seu nome, claro, é um nome de referência para a gente, Adailton, enquanto representante do povo, representante da população, nós acompanhamos o seu trabalho, mas a gente tem, primeiro ponto é uma renovação. Segundo, que durante essa minha trajetória, né, de vida, nunca me passou pela cabeça realmente colocar meu nome à disposição, mas chega uma etapa que você quer unir os conhecimentos que você tem tecnicamente de uma área, né, os conhecimentos de uma caminhada, de uma vida na educação, e colocar à disposição, né, da população para ajudar a construir um projeto novo para a cidade, né, enquanto vereadora, é claro, sempre considerando os anseios coletivos da população, os anseios da categoria da educação, dos professores, dos funcionários, dos pais, e, sobretudo, porque a gente vem avaliando nos últimos anos que a educação precisa de um nome na Câmara que represente, né, essa grande pasta, essa grande bandeira que é os anseios mesmo da educação. Você está conseguindo me ouvir, professora? Sim, estou conseguindo me ouvir. Probleminha aqui na... Não então, sei se... a gente... Só que eu fiz uma anotação aqui, e assim, uma outra questão é que, como a gente tem esse conhecimento, né, a gente quer levar isso para o debate, a gente quer também provocar o debate em torno das melhorias possíveis na educação, né, da gente garantir que as políticas públicas em educação, elas de fato aconteçam, propor sugestões para o executivo e levar projetos que tirem do papel todos esses anseios da população para a educação e para todas as áreas. Enquanto cidadão, a gente tem, claro, a gente tem um conhecimento dentro da educação, mas a gente tem um olhar sobre a saúde do nosso município, né? Sobre a questão da promoção social, da cultura, tanta riqueza. Eu ouvi há um tempo atrás você conversando com um colega seu agrônomo agora, que eu esqueci, me passou o nome,
E ele falava da riqueza que Valência tem. Nossa, por que Valência é tão rica e a gente não consegue avançar? E a gente não consegue crescer? Porque os recursos públicos, eles não são planejados, de fato, a curto, médio e longo prazo, para melhorar as condições de vida da população. Então, acho que a minha perspectiva em colocar meu nome à disposição é justamente em contribuir, em acreditar que a gente tem condições de contribuir para essa perspectiva nova de fazer política, né, e de levar soluções para os problemas que a nossa cidade possui. Bom, eu não estou conseguindo te ouvir aqui bem, eu vou ter que te ouvir no outro celular, tem um probleminha aqui, mas acho que você está me ouvindo bem, né? Estou te ouvindo. Pronto. Então vamos lá. As pessoas estão nos ouvindo bem, eu queria saber se eles estão me ouvindo. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui voltar a te ouvir. Se você está me ouvindo bem, eu vou estar ouvindo aqui pelo retorno do celular. Eu gostaria de trazer, já que você é uma militante aí da educação, você já trouxe a sua história com a educação aqui do nosso município, eu quero trazer alguns números, já que o nosso bate-papo hoje vai ser voltado para a educação. Eu quero trazer alguns números, e em cima desses números, eu gostaria também que você pudesse estar contribuindo com a gente aqui. Valença tem hoje 134 escolas. Dessas 134 escolas, nós temos 72% dessas escolas na zona rural do nosso município. E nós temos problemas seríssimos com questão de estradas, com questão de muitos pais que acabam transferindo seus filhos para outros municípios por conta da situação das estradas vicinais, isso é um problema. E o último IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que aconteceu em 2017, ele traz alguns números preocupantes para a situação da educação no nosso município. Por exemplo, nas séries iniciais, em 2017, o nosso município ele não atingiu a sua meta. Então, ele tinha uma meta de 4,2 e só alcançou 3,2. Isso nos anos finais. Nos anos iniciais, ele tinha uma meta de 4,5, alcançou uma meta de 4,2. Aí, quando a gente vai a nível de Brasil, só para as pessoas entenderem como é que está situado o nosso município, o Brasil ele tem nos anos iniciais, de 5,8, nos anos finais de 4,7 e no ensino médio de 3,8. Então, a gente observa que Valença, nessa questão da educação, precisa melhorar muito. Por outro lado, aí eu estou trazendo alguns dados da questão da educação e vou trazer uma proposta que eu defendo enquanto vereador e agora como pré-candidato a prefeito, eu tenho defendido, que é a educação, ela fazer a gestão dos recursos da educação. A gente tem pastas como, por exemplo, a saúde, que faz a gestão. O secretário de saúde tem essa condição de fazer. Quem está na educação, às vezes, se quiser trocar uma fechadura de uma porta de uma escola, se não tiver o recurso do conselho, ela tem que ficar esperando outra secretaria para poder fazer essa intervenção. Você que já foi secretária de educação, você deve saber muito bem do que eu estou te falando. Então, diante desses números, diante dessa, vamos dizer assim, essa dificuldade que a Secretaria de Educação tem hoje em gerir os recursos, que tudo fica dependendo das outras secretarias. Eu gostaria de saber a tua opinião, enquanto militante da área da educação, sobre essa proposta da educação, fazer a gestão dos recursos da educação. O que é que você acha disso? E esses números, como é que você vê esses números da educação aqui do nosso município? Olha, Adailton, a gente não precisa... Essa é uma pauta que eu defendo, que bom que a gente tem esse alinhamento, sempre defendi que os recursos da educação sejam geridos pela Secretaria de Educação, que a Secretaria de Educação tenha a autonomia, né, para gerir os recursos. E é um princípio da educação, são princípios que estão lá na LDB, gestão democrática, né, autonomia, fortalecimento dos conselhos,
E conselho existe justamente para isso, né? Para fortalecer essa proposta de gestão dos recursos, de fiscalização da aplicação desses recursos. Então, assim, esses vários problemas que você traz, são 70 escolas, 70% das escolas no campo, com vários problemas que chegam a essas escolas, né? Problemas desde a ordem das nossas estradas, que aí realmente é um trabalho intersetorial que precisa ser fortalecido pelo gestor, porque quando se melhora a estrada, se melhora o escoamento da produção do campo e se melhora também o acesso dos alunos à escola, o acesso do professor para chegar na escola, as condições de trabalho melhoram para que a educação chegue lá nessa escola da zona rural com a mesma qualidade. Então, quando você traz essa perspectiva da gestão do recurso, eu, enquanto professora, acredito, enquanto Secretaria de Educação, quando a Secretaria de Educação tiver autonomia de fato e de direito, como está preconizado na lei, de gerir os recursos financeiros da educação, ela vai, a partir de um planejamento e da articulação desse planejamento estratégico da própria Secretaria, com os outros instrumentos de planejamento da gestão do município e dos outros recursos, inclusive do MDE, né, que é também um recurso, são vários recursos na educação, o MDE é o recurso municipal, que muitas vezes a gente até esquece, mas que está lá, tem um percentual que precisa ser gasto anualmente, e que muitas vezes não é bem planejado essa execução desse recurso. Eu acredito que com a gestão financeira, com o planejamento estratégico adequado, nós poderemos, a médio e longo prazo, melhorar, primeiro, as condições de acesso e permanência da escola, né? As condições materiais dessas escolas. Nós estamos trabalhando em escolas sucateadas, totalmente sucateadas, né? Historicamente, as nossas escolas não têm condições de serem chamadas de escola, porque parecem mais depósitos, e eu passei por muitas delas e sei exatamente do que eu estou falando, né? A questão da acústica, a questão da temperatura nas escolas. Fora isso, nós temos instituições hoje que atendem as pessoas com deficiência e que os professores sequer são contemplados na sua formação, as condições sequer para o atendimento dessas pessoas com deficiência do campo à cidade são pensadas no planejamento estratégico. Então, são muitos elementos que, a partir de um planejamento técnico na Secretaria de Educação, de um planejamento estratégico de aplicação desses recursos financeiros, por quem de fato conhece a casa, poderiam melhorar. E quando se melhora a educação, Adailton, a gente melhora tudo, né? Quando o gestor pensa e prioriza a educação, a gente consegue melhorar tudo, porque as pessoas vão ter uma outra compreensão em relação à questão da saúde, à questão dos cuidados. A gente está enfrentando agora uma pandemia e a gente tem visto muitas pessoas falarem na educação, no valor que a educação tem nesse momento, não só porque está fazendo falta o aspecto físico da escola, mas também porque as pessoas precisam ser melhor instruídas. E por que essa instrução de fato não está acontecendo? É porque o professor não está fazendo o trabalho dele? É porque as condições das nossas escolas realmente são gritantes, né? E quando a gente compara isso em relação às escolas do campo, essas condições ainda são mais difíceis e mais complexas. Então, eu sou a favor da gestão dos recursos, eu sou a favor do fortalecimento e da atuação dos conselhos na gestão desses recursos financeiros da educação. Eu acho que é assim que a gente constrói realmente uma gestão, uma educação, a partir dos princípios que estão lá na LDB e na Constituição, gestão democrática, autonomia, e é de fato assim que a gente vai conseguir melhorar a educação. Não que só a questão dos recursos colabore para essa melhoria. Existe um conjunto de aspectos que vão contribuir, mas eu acho que é o primeiro caminho e o mais importante a ser dado pela gestão. Muito bem. É bom a gente falar com quem entende, porque aí a gente acaba também aprendendo muito mais, né? Então, que bom, professora, a gente ter esse bate-papo aqui sobre esse assunto que deveria ser prioridade em todas as gestões, seja ela estadual, seja federal, seja municipal. A educação, ela deveria ser prioridade para todos os governos, né? Para todas as gestões. Mas, infelizmente,
E a gente percebe que quando a gente vê hoje um secretário de educação, ele para colocar, às vezes, combustível no veículo, para ir visitar uma escola, ele tem que ir para uma outra secretaria para pegar um vale de combustível para poder abastecer o seu veículo. Então, por essas e outras questões, é que a gente observa que dificilmente vai se alcançar esses índices, porque a educação ela não tem sido realmente prioridade nos governos. Mas eu espero que a gente possa cada vez mais ter pessoas nos espaços que possam estar tendo essa sensibilidade, tendo esse conhecimento, né, para que os governos municipais possam também estar atuando nessa direção aí da gente ter melhores dias na nossa educação. Um outro número, que você que já está nesse tempo aí na educação, eu lembro que em 2008, 2006, 2007, 2008, Valença tinha aproximadamente 18 mil matrículas, né, na rede pública municipal. Agora, atualmente, Valença tem 13.977 matrículas. Podemos dizer aí que em 12 anos nós tivemos aí uma diferença de aproximadamente 4 mil, quase 5 mil matrículas. Você, como educadora, o que é que você acredita que aconteceu para a gente ter uma queda? Ou essa queda ela vem a cada ano que passa? Isso não foi de um ano para outro, né? Então, cada ano que passa, a gente observa que vem caindo o número de matrículas do nosso município. O que você atribui essa queda na matrícula aqui no município de Valença? Na verdade, Adailton, desde 2013, eu sempre, era uma pauta, né, nossa na Secretaria de Educação. Eu fui técnica na Secretaria de 2013 até 2016. Realmente, um período como secretária de 4, 5 meses, eu tive um acidente e acabei me afastando, mas era uma pauta que nos incomodava muito. E eu sempre fui muito, como eu coordenava as séries finais do ensino fundamental, eu sempre fui muito pontual nesse aspecto. A gente tem várias questões que influenciam essa queda. A primeira dela, de fato, é as condições das nossas escolas. Se a gente tem escolas que têm uma condição física que não atrai o estudante, eu vou pedir a meu pai, claro, para me matricular ou numa rede privada ou num município próximo que oferte uma melhor condição física de escola para que eu possa estudar. Segundo, a questão das estradas. Nas escolas do campo, nós perdemos muitos estudantes para as comunidades, né, de Laje, Mutuípe, por conta realmente das condições de estrada e transporte do município de Valença. Um transporte que não funciona corretamente, como aconteceu nos últimos anos aqui no município, que nós tivemos a interrupção, né, em vários períodos do transporte escolar. Os pais vão priorizar colocar no município que garanta que esse transporte pegue o filho na porta e entregue na escola todos os dias. Além disso, eu também vejo pela questão, e aí acho que deveria, de fato, realizar uma pesquisa científica para trazer esses dados reais, que houve uma queda na natalidade no nosso município, sobretudo na zona rural. E eu quero falar especificamente de um distrito onde eu trabalhei. Eu trabalhei durante 7 anos no distrito de Serra Grande, né, que é referência na minha vida ali. Foi onde eu iniciei minha vida no magistério. Então, ali, aquele município, no início, nós tínhamos o quê? 12 escolas funcionando, do Garapa à Serra do Abiá, né? Eram escolas que pertenciam ao subsistema Serra Grande. Fora isso, dentro do distrito de Serra Grande, nós tínhamos o distrito do Baixão e Entroncamento. E nós sabemos que muitas escolas naquela região foram fechadas porque nas comunidades já não tem mais o número de crianças em idade escolar. Então, não é somente... Aí eu quero trazer, por exemplo, Ratação, ou Tabuado, como as pessoas chamam. Ali tinha uma escola que funcionava a manhã e tarde, com 2 salas grandes, né? E na época que eu fui para lá, em 97, 98, a escola funcionava a todo vapor. Contudo, né, o número de nascidos naquela área ali foi diminuindo de uma forma tão grande que hoje a escola está fechada e os poucos são alunos que vão para a Serra Grande ou para outras localidades. Então, são muitas as questões que precisam ser analisadas, de fato, para a gente entender
essa queda, né, no número de matriculados na nossa rede. Entretanto, eu afirmo que se nós tivéssemos escolas com uma estrutura física melhor, que nós temos um grupo de profissionais, tanto professores quanto profissionais de apoio, maravilhosos na nossa rede. Nós temos profissionais de ponta, né? Nós temos vários mestres, pessoas que já passaram por formação, doutores, que poderiam, inclusive, estar trabalhando na formação de outros colegas, né? Na formação continuada de outros colegas, e também atuando em sala de aula, porque estão preparados para isso. Contudo, as condições de trabalho, muitas vezes, não são as mais adequadas. E os pais fazem um sacrifício e também colocam seus filhos na rede privada. Não porque desacreditam, eu penso assim, no profissional da rede municipal, mas porque quando chega na escola, que visita a escola, não consegue vislumbrar ali um espaço adequado para o filho estudar. Essa é uma realidade. Muitas das nossas escolas, né? Se a gente entrar no banheiro de uma escola hoje, dentro de um aspecto de pandemia, eu não sei como é que a gente vai retornar às atividades. Porque, de fato, é preocupante. Né? E se eu estiver falando, né, algo absurdo, que meus colegas aí me corrijam, mas, de fato, preocupa. Né? A escola não pode ser pensada apenas para o menino ir lá e aprender a ler e escrever. A escola precisa ser um espaço acolhedor. É o espaço onde nós passamos, Adailton, e as pessoas que nos estão assistindo, a maior parte do tempo na nossa vida. Nós entramos na escola aos 6 anos, e hoje nós temos as crianças, né, de 2 anos nas nossas creches, aos 2 anos, e saímos aos 17, 18, 20 anos. Nós passamos um grande espaço de tempo dentro desse espaço, né, dentro das escolas. Então, nós precisamos valorizar, nós precisamos investir. Essa semana eu ouvi a fala do secretário de Educação do Estado da Bahia, Jerônimo. Na verdade, a fala dele faz referência a um autor que diz que a educação não é despesa, a educação é investimento. A ignorância é que é cara, né? Então, quando a gente tiver realmente uma cidade que investe em educação, que acredite na educação, que aposte na educação, a gente vai ter um povo melhor, a gente vai ter uma cidade melhor. Né? Nós teremos, de fato, vários aspectos a melhorar dentro dessa educação. Né? Porque, por exemplo, eu tenho uma coisa que me preocupa. Nos últimos anos, a gente tem tido um grande crescimento no número de pessoas com autismo, com síndrome de Down, com várias que precisam de um acolhimento da família, né? Com as múltiplas deficiências, e a cidade não tem se preparado nem para contribuir na formação dessas crianças, incluí-las no sistema escolar, garantir a aprendizagem delas e de inclusão de qualidade delas no sistema escolar, e nem ao menos pensado no acolhimento dessas famílias, em como cuidar dessas famílias, em como investir. Isso é tarefa de uma administração que precisa pensar na educação e nos vários aspectos. Então, olha que a gente já perpassou aqui pela educação do campo, que enfrenta vários desafios, do transporte, né? A questão mesmo da garantia dos 200 dias, que é um direito do nosso aluno. Nós passamos aqui pela questão das pessoas que precisam, das pessoas com deficiência, que precisam de um acolhimento, que precisam ser incluídas dentro desse processo de fato. Nós já passamos aqui pela formação do professor e valorização do professor, pela formação do profissional e valorização desse profissional. E isso pela adequação da rede, a melhoria em toda a infraestrutura da rede municipal, para que o aluno tenha, de fato, uma escola melhor para aprender, um espaço melhor, digno de aprendizagem. Então, são vários elementos que estão em torno do cidadão, da cidadã que frequenta a escola, e que vai dar um retorno social, vai dar um retorno na sociedade. Um indivíduo que passa por uma escola, que acolhe, que consegue realizar seu trabalho de cumprir a sua função social, né, que é formar para a cidadania, a gente vai ter uma cidade que, em momentos de crise, por exemplo, como esse, com certeza vai se comportar melhor. É o que eu
de comentários. Infelizmente, a gente não vai poder ler todos os comentários. Eu vou tentar ler alguns aqui. A professora Silva Menezes, deve ser sua amiga, que também é minha amiga, ela diz o seguinte, essa aí é uma conhecedora também da nossa educação. As péssimas condições das estradas e do transporte escolar foi o principal motivo para a desistência e evasão nas escolas rurais do município de Valença, infelizmente. Aí está falando que conhece. Aqui, Cláudia Santos, investir em educação é acreditar no futuro. Tem mais aqui. Com certeza. Deixa eu ver outros comentários aqui. Antonieta diz, pense nas pessoas que cuidam de pessoas com deficiência. Verdade. Tem mais aqui, deixa eu ver se tem mais comentário. Investir na educação, Silvia aqui já falou, Kátia também, Rose, Angel. O sistema que não agrada muita falta de aula, por tudo de motivo de falta. Aí, deixa eu ver mais aqui. Cauã também está aqui, que é estudante. Cláudia Silva, presidente aqui do nosso PSB, futura vereadora de Valença, mostra que conhece a realidade. Karine, vivemos essa realidade. Aqui, Lázaro, 2 perfis qualificados para engrandecer o debate público e político do nosso município. Professor Elivan, também uma referência na educação aqui do nosso município. Edivaldo, o município de Valença tem bons professores, mas a gestão não dá condição para os profissionais dar seu melhor. Verdade. Silvia aqui, você consegue ler aí mais algum comentário aí, professora? Fique à vontade. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu queria agradecer, de fato, a todos, né? É o sistema que não agrada, muita falta de aula, por tudo é um motivo de falta. A educação sempre será o caminho. O melhor caminho, investir em educação é acreditar no futuro. E 2 falas aqui, pensar nas pessoas que cuidam das pessoas com deficiência. Essa é uma preocupação realmente que a administração precisa ter e que a Câmara precisa ter. Nós precisamos de projetos, e a gente tem algumas ideias nessa área, né, para discutir no período da campanha, que garantam o cuidado com o cuidador. Nós temos muitos pais na nossa cidade acompanhando crianças com deficiência que precisam de um cuidado e de um olhar o mais humanizado da administração pública. Essas pessoas precisam desse carinho e desse cuidado, dessa atenção, para que consigam, de fato, prosseguir nessa missão que é educar uma pessoa com deficiência, que é cuidar. Esse é um papel da sociedade, esse é um papel da educação e esse é um papel político fundamental e importante, né? Então, se a gente quiser mudar, e aí eu convido todos os que estão me ouvindo agora, se a gente de fato quiser mudar, o caminho é a educação. Se a gente não tiver, de fato, uma representação da educação, a gente não vai conseguir mudar, né? E aí eu trago sempre Paulo Freire, quando ele diz, mudar é difícil, mas é possível. Essa semana, Dailton, eu estava assistindo um vídeo seu, sobre a gestão das escolas municipais. Eu queria saudar aqui os vários gestores das escolas que estão aqui, que já passaram pela gestão das escolas, inclusive, e dizer desafiador ser gestor escolar nesse município. É muito desafiador ser gestor escolar no município dentro das condições que eles trabalham. Ser professor é desafiador, ser gestor é desafiador, ser coordenador é desafiador, porque muitas vezes você quer fazer, mas você não tem a condição de fazer, né? Professora Silvia, que é uma referência aí na gestão das escolas, sabe muito bem o que eu estou dizendo, e eu tenho outros colegas como a Antonieta, que foi coordenadora da educação infantil e hoje está trabalhando com os alunos com autismo na AMA e que sabe desses desafios que nós estamos tratando aqui, né? Amparo, tantos colegas, Adilton, que Adilton vive a função de educador, de professor, e Adilton vive a bandeira de defender em casa a questão do melhor acolhimento às pessoas com deficiência, né? Ele sabe tanto disso. Então, essa é uma bandeira que todos nós precisamos abraçar. Cuidar das pessoas com deficiência, investir em educação, investir para que os pais tenham esse acolhimento. Aí você vai me perguntar, professor, isso está dentro da educação? Tá sim, por que não? Se nós não tivermos um pai e uma mãe
né, bem cuidado, que inclusive passe por processos de formação dentro da rede, nós não vamos conseguir fazer com que o trabalho da educação flua. Além disso, é um trabalho intersetorial, precisa envolver as secretarias numa gestão pública, elas precisam dialogar entre si. Muitas vezes eu sinto essa dificuldade de ver as secretarias dentro da gestão dialogando sobre as necessidades da população que podem se unir, né? A Secretaria de Promoção Social dialogar com a educação, a Secretaria de Saúde dialogar com a educação. Esse diálogo precisa ser mais proximal para a gente fortalecer a nossa cidade, para a gente melhorar as condições de vida da nossa cidade. Então, é isso. Muito bem, professora. Maria Araújo disse aqui o seguinte: gestor que governa para o bem do povo investe em educação. Tem que ser educador para conhecer a realidade. Muito bem, aí só pode falar de algo quem realmente conhece. E aí por isso que nós estamos aqui nesse bate-papo tão saudável aqui com a nossa querida professora Ítala, que com certeza vai honrar ali na Câmara de Vereadores, não só quem é da área da educação, como também todo cidadão valenciano, porque ser legislador precisa realmente que tenha conhecimento do que é que vai estar fazendo ali, porque é um papel importante, uma função importante, legislar no município que tem 100 mil habitantes. Então, para quem está se colocando, e aí eu quero já mandar um abraço aqui para alguns candidatos a vereadores do nosso partido, pré-candidatos que estão aqui acompanhando, Diro, Genilson, Elisângela, aqui, Cristiane, Adalício, Heraldo, já pude perceber esses nomes aqui, e acompanhando aqui. Um abraço aí para os companheiros. Que nessa noite está aqui com a gente, professora Ítala. Então, professora, falar de educação, com quem entende de educação, realmente é uma satisfação, a gente poderia ficar aqui bem mais tempo. E aí, nisso tudo que você colocou, e eu também concordo, acredito que esses números, essa redução no número de matrícula que nós temos no nosso município a cada ano, está relacionado muito com o que você colocou. Aqui na cidade tem em alguns bairros a questão da violência acaba influenciando, mas no geral, já que a maioria das nossas escolas elas estão na zona rural, apesar que a maioria dos estudantes está na zona urbana, mas em relação à zona rural é tudo isso que você colocou. Você falou da realidade que você conhece, vive isso aí, e educação, por isso que eu defendo que a Secretaria de Educação ela faça a gestão do seu recurso, que ela possa ter uma contabilidade própria, ela possa ter um corpo jurídico próprio, ela possa fazer a gestão desse recurso, porque fazendo essa gestão eu acredito muito que esse recurso ele tem uma melhor aplicação, que tem uma participação aí da PLB, que tem a participação da Câmara de Vereadores, se for o caso até do próprio Ministério Público, mas aí você vai estar tendo essa maior agilidade, principalmente nas ações que precisam ser desenvolvidas na educação e que fica muito dependendo de pessoas que às vezes não têm noção nenhuma do que é a educação. Porque são secretários que muitas vezes não têm nenhuma sensibilidade para a questão da educação e acaba burocratizando ao invés de facilitar. Nós temos no nosso município um plano de educação. Esse plano de educação foi aprovado em 2016, ele a cada 10 anos ele deve ser atualizado, e eu entendo que qualquer gestor, quando vai fazer o seu programa de governo, que esse programa de governo ele vai ser registrado no TSE, ele não pode falar de educação sem ele olhar para o plano de educação. Porque o plano é uma ferramenta importante que foi construída ali envolvendo o que nós temos, assim, talvez de mais pessoas assim, que têm um alto nível de conhecimento, foram meses e talvez anos discutindo esse plano, então não pode ser um instrumento que fique lá na gaveta, que agora que nós estamos caminhando aí para a construção dos programas de governo, dos pré-candidatos, é importante a gente estar atento a isso, para que os programas de governo, ele tenha, quando falar da educação, ele esteja vinculado, ele esteja atrelado ao que está no nosso plano de educação. Porque muitas vezes... É a principal política pública, né? Exatamente. Aí sai um prefeito,
entra um outro prefeito e quer começar tudo do zero. A educação não pode começar do zero. Tem que ter continuidade. Tem ações que ela precisa ter continuidade. E para ter continuidade, precisa estar com um olhar no nosso plano municipal de educação. Você conhece esse plano de educação? Essa também é uma das propostas nossas. O nosso programa de governo, ele seja pautado no plano municipal de educação. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa proposta. Você fez a pergunta para a pessoa certa, né? Porque nós participamos da elaboração do Plano Municipal de Educação ativamente. Eu estava, na época, coordenando a pasta de programas e projetos com Carla Valéria, e nós contamos aí com a participação de todos os colegas técnicos da Secretaria e de outros muitos colegas da nossa rede. Alguns deles estão aqui nessa live. Colegas profissionais dos IFES, né, da UNEB, as professoras da UNEB, professora Silvia Benevides, professora Nicoleta, com todas as instâncias, né, e representações da sociedade, dos conselhos. Foi um plano construído com um olhar voltado para um diagnóstico feito durante meses sobre a educação, um plano que tem estratégias muito claras, né, que realmente são desafiadoras para a gestão do município, e que precisam ser articulados no plano de governo do município. Não é um plano de governo, o plano municipal de educação é um plano de Estado, ou seja, perpassa por todos os governos durante esses 10 anos, né? Seriam 3 governos, ele perpassa os 3 governos, mas eles precisam estar contemplados no plano, no PPA, né? Que é o plano plurianual. Ele precisa estar lá contemplado nas ações, a sociedade precisa participar no plano estratégico da própria Secretaria de Educação. E muitas vezes nós não vemos a divulgação dessas ações. Além disso, elas precisam ser divulgadas. Como é que estão sendo executadas? O plano tem 10 metas claras que partem desde a ampliação da matrícula na rede para a educação infantil, para o ensino fundamental, até a valorização do professor e a ampliação dos recursos públicos em educação. Então, o gestor precisa conhecer o plano e precisa trazer isso para a sua proposta de governo, precisa colocar esse plano em execução a partir dos projetos. E os vereadores precisam conhecer o plano, propor, inclusive, as ações dentro desse plano, né, projetos dentro desse plano, para que ele, de fato, atenda às perspectivas da sociedade, porque não foi um plano de Ítala, nem do secretário da época, nem da prefeita Juscelia na época, é um plano que envolveu a sociedade para ser construído, é uma política pública. Então, enquanto política pública, ela precisa ser defendida e a gente precisa correr atrás, né, para que as coisas saiam do papel, saiam da gaveta. Não podemos aceitar que um plano tão bem construído, coletivamente, seja colocado numa gaveta e seja esquecido. Política pública, ela precisa ser acompanhada pelo Conselho, né, pela PLB, pelos fóruns, pela sociedade, por todos nós que clamamos por mudanças na educação. Muito bem. E aí, quando você traz essa questão do plano, é importante também a questão do controle social. Nós temos um Conselho Municipal, né, de Educação que precisa realmente que as pessoas valorizem mais esse conselho, porque é o controle social da lei. Porque o plano virou uma lei, passou pela Câmara, nós fizemos um bom debate lá no Legislativo, virou uma lei. E esse plano, para que ele saia do papel, ele precisa realmente que tenha esse controle social e que as políticas públicas do município voltado para a educação, elas tenham como base o Plano Municipal de Educação. Então, essa é uma proposta interessante e bom que você, próximo ano, se Deus assim permitir, o povo de Valença lhe conceder, você estando no Legislativo, vai ter uma pessoa que vai estar puxando esse debate também no Legislativo. Eu espero que nós estejamos também no Executivo para que a gente possa estar cada vez mais buscando aprimorar essas políticas públicas para a educação, para que a gente possa alcançar novos números, novos índices, que é isso que precisa na nossa educação municipal. Deixa eu só ler alguns comentários aqui. Tânia Andrade diz o seguinte: parabéns, Ítala, pela determinada, você nos representará de forma plena. Daí o que eu dispenso comentário, você sabe o quanto te admiro.
Deus Meire, grande educadora, com certeza educação bem representada na Câmara Municipal. Ana Carolina, oi, boa noite. Yasmin, boa noite. Cláudia também está aqui acompanhando. Deputado Raimundo Costa está também dando a satisfação de estar também acompanhando aqui o nosso debate. Professor Antônio também está acompanhando. Cris, mediadores nas salas de aula para garantir aprendizagem efetiva. Josi, duas pessoas admiráveis, parabéns, ótima discussão. Arquiteto, o nosso amigo Tiago, boa noite, vereador. Tiago Alcântara, grande Ítala, muito bom o conteúdo. Antonieta, Adailton, as terapias para a pessoa com autismo é condição sine qua non para o desenvolvimento cognitivo emocional de cada um. Muito bem, professor. Rael Costa, pensou intersetorialidade, me ganhou. Olha aí, muito bem. Grande cabelo moral, hein? Bem, Rael. Eu acho que é fundamental, não se faz gestão sem pensar em intersetorialidade, não, gente. Precisa ser pensado. Olha a outra autoridade que está aqui, Amparo Pereira, trabalha em rede. Tati também está aqui. Aí, ó, Tânia Andrade diz, é muito bom ouvir vocês, pessoas bem intencionadas. Luiz Dias, é preciso levantar a bandeira da educação. Valença tem capacidade de eleger educadores que conhecem a realidade da nossa rede. Adailton Francisco, nosso prefeito, e Ítala Cristina, nossa vereadora. Maria Luísa, precisamos de mais representante na Câmara. Cláudia, Valença merece dias melhores. Adailton, prefeito e seu time de vereadores e vereadoras com compromisso. Essa turma boa que está acompanhando a gente aqui, Kátia Rangel, Lu, todos vocês aí, nosso muito obrigado pela audiência. Professora Ítala, nós já falamos aqui, eu acredito que Leide Barreto, te admiro muito, Ítala Cristina, aqui tem outra aqui, você me representa, Ítala, parabéns, estamos juntos. Regel Machado, Tiago, torço sempre por vocês, Ítala Diro também está aqui, Daíse também, Júnior Andrade, pré-candidato a vereador lá de Serra Grande, também está com a gente, Edivaldo. Um abraço aí para Júnior. Essa eu conheço e acredito, sucesso. Sandra Andrade, parabéns, colega. Nosso amigo Gino também está aqui na audiência. Essa turma boa aí que está acompanhando aí a nossa live, meu, muito obrigado. Deixa eu ver, tem um outro comentário aqui. Antonieta disse, Adailton, pense em um transporte humanizado para as pessoas que fazem tratamento em Salvador. Tem muitos motoristas que precisam de uma formação adequada para transportar esses pacientes. É verdade. Do mesmo jeito que nós temos motoristas bons, a gente tem alguns que deixam a desejar. Nós temos recebido assim, muitas queixas quanto a isso. Luciane diz, grande educadora e grande representante da Câmara, Adailton, que venha com sucesso essa dupla 2021, em nome do Senhor. Admiro muito vocês. Maria Luísa, parabéns aos colegas. Silvia, nós precisamos... Cadê Silvia? Nós precisamos de pessoas com embasamento científico no executivo e legislativo do nosso município. Aqui, Luiz, parabéns, amiga. Bom, se for ler aqui, a gente vai encerrar nossa live aqui nos comentários. Para a gente caminhar, que falta 10 minutos, nós já falamos da educação, que bom que você concorda com essa proposta nossa de tornar a Secretaria de Educação uma secretaria autônoma, onde ela possa fazer a gestão dos seus recursos, e aí a gente poder ter uma melhor destinação desses recursos e uma menor dependência de outras pastas no que se diz respeito à aplicação desses recursos. Então, isso é muito interessante. Sobre o Covid, professora, você, enquanto cidadã valenciana, enquanto educadora, como é que você vê essa questão dos números aqui na nossa cidade? Que hoje tem mais um aumento, aumentou o número aí. E a Israel, que está aqui acompanhando, ele fez uma postagem onde ele pega aí 4 países que somados chega a 52 milhões de pessoas, e Valença, com menos de 100 mil habitantes, em 2 dias, foi ontem, parece que esse número que ele trouxe, nesses 4 países, tivemos aí 2 óbitos.
E Valença, ontem, 28, nós tivemos 3 óbitos. Infelizmente, um número desagradável, né, aqui na nossa cidade. Acho que e aí, gostaria de saber, você, enquanto professora saiu aqui, mas deve voltar, viu, gente? Deixa eu ver aqui, parece que tem um probleminha na internet da professora. Deixa eu ver se ela consegue voltar para a gente concluir aqui o nosso bate-papo. Estávamos falando aqui sobre a questão do Covid-19. Aqui o Birailda, outra autoridade aqui da educação, aqui, é o Birailda. Parabéns a Dailton Francisco e Ítala. Cláudio também está aqui. Veja se você consegue voltar. Mande o convite aí de novo que eu te aceito aqui. Cris, nossa amiga Cris também chegou aqui. Antônio, pensar em todos os munícipes, mas acredito que investir principalmente nas crianças e nos adolescentes, no que se refere à educação, saúde social, certamente podemos melhorar o nosso município. A professora disse que o celular desligou. Bom, mas já estamos chegando aqui também já no final da nossa transmissão. Antonieta diz, outro ponto crescente e triste é a questão do abuso sexual de crianças. Como vocês pretendem atuar nessa questão? Lula Santos, em relação ao combate ao Covid, as ações são vergonhosas. Aí Antônio diz, sou pai de criança com autismo e o município deixa a desejar em muitos aspectos, principalmente multidisciplinar, psicólogo, fonoaudiólogo, terapia ocupacional e psicopedagogia, deve ser isso. Psicopedagogo, deve ser isso aqui. Psicopedagogo. Suzane Braga, parabéns, vamos à luta. Ítala Barreto e outras 3 pessoas. Deixa eu ver se é a Ítala que está aqui. Não, acho que não. Acho que ela solicitou a transmissão, mas não foi. Aí, pessoal, pedi desculpas aqui porque a nossa amiga Ítala, o celular dela descarregou, e aí ela não... Vou concluindo aqui. Aqui vem Adilton. O nosso município está bem representado, Adailton e Ítala. Livinha, verdade, Antônio Júnior. Cauã, PSB para mudar o rumo de Valença. Amparo, parabéns à dupla, apostamos em vocês. Cláudio, o que fazer? O que pode fazer sobre a segurança na zona rural? Esse é um outro problema também, né, Cláudio? Que a gente falou. Ítala disse aqui para aceitar. Deixa eu ver, Ítala. Não estou vendo o convite aqui, não. Deixa eu ver se Ítala... Parece que ela vai voltar aqui. Não, não tem. Deixa eu ver se Ítala está aqui. Não tem o convite dela aqui, não. Ela disse que mandou o convite aqui, mas não chegou aqui, viu, Ítala? Seu convite. Lázaro, é preciso haver maior sinergia entre as secretarias do município, sobretudo nas ações da Secretaria de Educação. Eu não está saindo aqui na minha tela a opção a aceitar a nossa amiga Ítala. Bom, também o nosso tempo já está terminando aqui, Ítala. Lázaro, esses 2 têm... Deixa eu ver, parece que ela voltou aqui. Não está indo, não. Deixa eu ver se vai agora, viu, Ítala? Eu lhe adicionei aqui. Para ver se... Para ela concluir aqui as suas conclusões. Então, a gente estava falando aqui... Voltou! Pronto. Perdão. Voltou aí, nossa amiga voltou, gente. Bom, perdão, o celular teve um probleminha aqui. Diz, educação é coisa séria, é muito bom ver que esta dupla tem sinergia e competência para promover o avanço qualitativo da nossa cidade também, nesse quesito, parabéns. Adilton, precisamos de outras lives, falar em educação. Muito bem, Adilton. Jacira também está por aqui. Rita, também, parabéns, excelente live. Daniel, também está por aqui. Leide, ela voltou. Bom, ela voltou... Você tem aí 3 minutos para fazer aí as suas considerações e agradecer aí aos nossos telespectadores por essa live maravilhosa, por essas informações que você trouxe. E eu lhe fiz uma pergunta sobre a questão do Covid, como é que você vê esses números crescentes na nossa cidade,
Hoje eu tive a oportunidade de passar aí no centro da cidade de veículo e eu pude ver a quantidade de pessoas que estão na rua. E o mais triste é a gente encontrar pessoas sem máscara andando no centro da cidade como se nada estivesse acontecendo. Você, como educadora, o que é que você tem a dizer sobre isso, professora? Adailton, todos os dias, quando a gente recebe, né, no final da tarde o boletim, a gente, de fato, perde o chão de preocupação com as pessoas, com a cidade. E, na minha perspectiva, falta liderança, falta um plano estratégico bem pensado, bem articulado, para fazer com que a coisa de fato aconteça e que a gente diminua o fluxo de pessoas nas ruas, né? Na minha concepção também, volto a defender, a educação faz falta, a educação pública de qualidade faz falta nesse momento, porque se a nossa cidade tivesse, de fato, um qualitativo melhor na educação, né, nós teríamos uma população, talvez, que compreendesse o contexto e a gravidade do momento que a gente está vivendo. Eu sei que não é hora da gente ficar procurando culpados, é hora da gente se unir com a sociedade. Quanto mais a gente culpa o outro, mais difícil fica de vencer esse momento. Mas eu acho que é preciso, urgentemente, pensar em novas estratégias e liderar o processo para que a gente não entre num colapso. Então, sobretudo, dizer às pessoas que nos acompanham, cada um de nós é multiplicador nesse processo. A gente precisa defender com unhas e garras que a população precisa usar máscaras, não aceitar entrar num estabelecimento que as pessoas estejam sem máscara, né? E fortalecer também as outras perspectivas. A perspectiva do comerciante que precisa, de fato, vender o seu produto para sobreviver, das pessoas que trabalham, mas a gente também precisa fortalecer que não dá para caminhar em Valença nas tardes ou nas manhãs e ver a cidade do jeito que está. Então, a gente precisa também começar a dizer, olha, eu não vou sair, eu vou dar um tempo e dizer isso para os vizinhos, para os amigos, falar com a gravidade que a situação merece, com a atenção que esse momento merece e, sobretudo, se cuidar. Se cuidar porque a coisa está séria, eu acho que está mais séria até do que o que a gente imagina, sem querer fazer alardes, né? E ontem eu estava dizendo por que a gente consegue fazer controle, por exemplo, na segurança de festas, de acesso de pessoas, e a gente não consegue fazer controle de acesso de pessoas ao calçadão. Eu acho que falta um plano aí estratégico para isso, e é possível sim fazer, né? É possível sim orientar melhor as pessoas, e que os nossos governantes, quem está aí no poder, consiga encontrar esse caminho, porque são as vidas, né? É a vida do nosso povo, da nossa gente que está em risco. Né? Essa é uma grande preocupação minha. No mais, Adailton, eu queria muito dizer às pessoas que estão em casa, nos assistindo, muito obrigada por estarem aqui, por terem nos acompanhado. Cada um de vocês, né, que nos acompanhou, que nos incentivou, que mandou mensagem, que se manifestou, é responsável por esse projeto de mudança. Ítala sozinha não constrói nada, Adailton sozinho não constrói, não é, companheiro? A gente acredita na coletividade, então a gente quer chamar vocês para a responsabilidade. Se a gente quer fazer, se a gente quer mudar, a gente precisa colar junto, a gente precisa chegar junto, a gente precisa fazer juntos. Esse é o meu pensamento. E garantir que, de fato, a gente tenha representatividade na Câmara em 2021. 2020 é o ano de construção, e um ano de construção difícil. Olha o ano que a gente resolveu fazer isso. Um ano que a gente está enfrentando uma pandemia e que não vai ser fácil para fazer campanha, não vai ser fácil chegar nas pessoas. Então, a gente vai depender de cada um para que a coisa aconteça. Né? Agradecer a você, companheiro, por esse momento, agradecer aos companheiros do partido, a todos os pré-candidatos que estão aqui, a Júnior, a Diro, né, a Cláudia, nossa presidente, que está aí também, agradecer a todos os educadores e dizer que mudar é difícil, mas é possível. Muito bem. Estamos chegando aqui ao final já da nossa live. Agradecer aqui a professora Ítala, que nos abrilhantou nessa noite, e a todos vocês que puderam acompanhar essa